Olá! Nesta videoaula vamos falar sobre a importância da preservação ambiental, que é inestimável, não é mesmo? Todos os anos, animais, espécies de plantas, produtores rurais, comunidades tradicionais e a população em geral sofrem com os impactos das queimadas. Segundo dados registrados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 2020 houve um aumento de 13% do número de focos de calor em comparação à média histórica, com um total de 2.437 focos de incêndio. Apenas no estado de Minas Gerais houve aumento de mais de 300 focos. Para amenizar o impacto dos incêndios florestais nas unidades de conservação, áreas naturais criadas e protegidas pelo poder público municipal, estadual e federal, surgiu a Força-Tarefa Preve-Incêndio. E quais são as suas competências? Prevenir o combate aos incêndios, sendo responsável pela contratação de brigadistas, compra de equipamentos, recursos aéreos e realização de cursos de capacitação. Todo esse trabalho é realizado durante todo o ano, com aporte de medidas de reforço no período com maior incidência de incêndios. A utilização desses recursos é de responsabilidade dos gestores das unidades de conservação. O incêndio florestal é uma ocorrência que envolve diversos órgãos de governo. Vários atores participam destas ocorrências. No nosso caso, o IEF, nós atuamos nos incêndios que acontecem nas unidades de conservação e no seu entorno. E recebemos o apoio de diversos outros órgãos, como o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Defesa Civil, outras secretarias de Estado e até também alguns parceiros externos, como o ICMBio e o IBAMA. É uma ocorrência especial, exige muito empenho, exige muito cuidado, exige muita atividade de combate, mas principalmente atividades de prevenção. A nossa equipe trabalha dentro dessas perspectivas, dentro dessa expectativa de que, no fim das contas, nós estamos cuidando de um patrimônio que é de todos nós. E é esse o sentido do trabalho que nós fazemos. Também existe a necessidade da consolidação territorial para cuidar da unidade de conservação como ela precisa ser cuidada. Essa consolidação territorial, ela envolve você olhar para a unidade de conservação como uma política realmente. Uma vez que ela é desenvolvida, ela permite uma série de avanços em outras políticas públicas, inclusive, que estão associadas a essa unidade. Consolidar o território é fazer a regularização fundiária. Consolidar o território é fazer gestão dos recursos naturais, consolidar esse território é fazer a visitação pública acontecer de uma maneira agradável para a sociedade, para a população, e consolidar esse território é proteger esse território, é implementar ações que visem preservar esse nosso patrimônio. Esse é o trabalho da Diretoria de Unidades de Conservação, essa é a nossa rotina, é isso que nos envolve a cada dia, que nos motiva a cada dia no trabalho que nós fazemos. Para que as unidades sejam preservadas, todos precisamos fazer nossa parte. Sociedade, governo e demais atores sociais. Eu acho muito importante deixar frisado que todo esse esforço governamental é um dever, sim, é um dever, mas ele é um dever também de toda a sociedade. Toda a sociedade deve se envolver nesta perspectiva da proteção das unidades de conservação, desses espaços territoriais especialmente protegidos. Isso é um dever de todos nós e é um direito também, um direito desta geração e das gerações futuras que cada um de nós trabalha a cada dia para preservar. Existem ações que profissionais capacitados podem fazer, como as brigadas de incêndio do Preve-Incêndio. Eles são treinados, equipados e capacitados para lidar com os focos de fogo. Entre vários equipamentos está o equipamento de resfriamento. Veja só. Isso é uma bomba costal, é uma das ferramentas que a gente utiliza para o combate aos incêndios. A função dela é resfriar o fogo e também serve para o rescaldo.
Normalmente ela é utilizada na linha de fogo, resfriando o fogo, né? Ela tem um jato de controle, então eu resfrio a linha para que uma ferramenta de abafamento, como um chicote, possa permitir o trabalho contínuo, né? Então essa ferramenta não acaba. Então depois do resfriamento, ela é batida no solo e gradativamente a gente vai apagando a linha de fogo, né? Metro a metro, centímetro a centímetro. Então essas são duas ferramentas que a gente utiliza para fazer o combate direto aos incêndios. São ferramentas bastante antigas, já são utilizadas há muitos anos, mas são ainda muito eficazes, muito eficientes e são muito versáteis também, né? Uma ferramenta como essa aqui te permite combater o fogo em áreas de campo, em áreas mais abertas, mas também em áreas pedregosas, com um terreno mais irregular. Por isso ela tem essas tiras, né, que funcionam entrando em cada greta no terreno e permitindo que ela faça a função dela de abafamento. O Prova Incêndio é um programa responsável por prevenir e combater os incêndios florestais com foco principalmente nas unidades de conservação. Claro que a gente atua muitas vezes no entorno dessas unidades, porque o objetivo é proteger a unidade, né? E não proteger só o limite da unidade, mas toda a flora e toda a fauna que dá suporte a ela. Então a gente sempre combate dentro da unidade, mas também em qualquer incêndio que ameace aquela unidade. O Prova Incêndio é um programa reconhecido nacionalmente, muito robusto de ações de prevenção e de combate a incêndio florestal. E muito antigo também, né? Então o Prova Incêndio tem mais de 20 anos aí de atividade. Os erros serviram de aprendizado e hoje o Prova Incêndio trabalha de forma muito articulada com esses diversos parceiros para que a gente tenha o sucesso que a gente tem hoje no combate aos incêndios aqui em Minas. Minas é um estado muito desafiador do ponto de vista do incêndio, né? Tanto pela topografia muito acidentada, como a gente pode ver aqui atrás, como pela característica de ter uma temporada muito seca e muito prolongada. O incêndio florestal está muito ligado à questão climática, então um ano que tiver com muito seco, com temperaturas mais altas, a tendência é que a gente tenha grandes incêndios, né? Da mesma forma vale o contrário, um ano que eu tiver temperaturas mais baixas, com umidade maior, né, que eu tiver chuvas intercalando o período crítico, a tendência é que seja uma temporada mais tranquila, menos difícil, né, com combates um pouco mais facilitados, vamos dizer assim. São diversos atores, né, no combate aos incêndios. A gente comumente chama todos de brigadistas, né, mas a gente tem diversas pessoas que muitas vezes as pessoas não imaginam que estão por trás de uma ocorrência de incêndio. Então, no combate propriamente dito, né, na linha de frente, pilotando aeronaves, medindo forças com o fogo, a gente tem os brigadistas contratados, sejam eles servidores públicos, né, como são os contratados temporários, sejam de empresas. A gente tem muitas empresas parceiras com brigadas muito competentes. A gente tem a Polícia Militar, que auxilia muito a gente na pilotagem das aeronaves, né, e também a Polícia Ambiental, que é também Polícia Militar, que auxilia muito na intenção de conter, né, evitar que as ocorrências aconteçam e no acontecimento delas, assim como a Polícia Civil, também auxiliam na investigação, no levantamento de provas, né, no registro daquela ocorrência. Isso é muito importante. Acaba o fogo, mas a gente tem toda uma cadeia aí de atividades feitas para que a gente tente evitar os incêndios. Uma delas é buscar responsabilizar, né, obviamente, as pessoas que causaram aquele incêndio, quando não é um incêndio natural. A gente tem os bombeiros que, logicamente, né, no imaginário popular, bombeiro e fogo, né, estão intimamente ligados e eles nos auxiliam muito nos incêndios e unidades de conservação. É importante destacar, né, o Corpo de Bombeiros tem a competência de combater incêndios florestais em todo o estado. O IF tem a competência de combater os incêndios nas unidades de conservação. E ainda aquelas pessoas que estão por trás da logística, né, que são as pessoas que vão fazer a alimentação, levar a alimentação para o campo, levar combustível para a aeronave, preparar o veículo para que ele possa ir para o combate. Então é uma cadeia muito vasta, né, de pessoas que estão diretamente no combate ou indiretamente. Estamos falando sobre o combate de incêndios, mas você sabe a diferença entre um incêndio e uma queimada? Na verdade, incêndio florestal é, por definição da nossa legislação, todo fogo sem controle que acontece em qualquer forma de vegetação. Então, eu posso ter um incêndio muito pequeno, de 10 metros, de 100 metros, mas isso vai ser um incêndio porque eu não tenho controle sobre aquele evento que está acontecendo. Já uma queimada não, uma queimada eu tenho uma área que eu vou querer queimar específica, eu tenho um recurso pronto para atuar ali, né? Então a queimada é algo que eu faço a prevenção daquela queimada, né? Eu também faço a prevenção dos incêndios, mas eu não sei aonde ele vai acontecer.
Mas diferente da queimada, né, que tem hora e local marcado, o incêndio não tem. O que diferencia basicamente queimada e incêndio é o fato de eu ter ou não controle. Agora, vamos a uma curiosidade. Você sabe quais são as cores dos uniformes dos brigadistas? Bom, o uniforme amarelo é um padrão já internacional, né? Então não só o Brasil usa, muitos países utilizam, Estados Unidos, Canadá, Espanha, França, Austrália, nós temos diversos, não poderia ficar aqui o dia inteiro enumerando países que utilizam o amarelo. Porque o amarelo é uma cor de visibilidade, né? Diferente de um militar das Forças Armadas, né? De alguém do Exército que está no campo para não ser visto, ele precisa se camuflar naquela paisagem, o brigadista está ali para ser visto, né? Então ele precisa ser visto pelas aeronaves que estão apoiando no combate, pelos aviões que estão fazendo lançamento de água, pelas equipes que estão, às vezes, distantes entre si, mas para saber da localização um do outro. Então o brigadista precisa ser visível, né? Ele precisa se destacar na paisagem. Por isso a gente opta pelo amarelo. O amarelo, alguns estudos apontam como uma cor mais destacável na vegetação que a gente tem. Outras instituições usam outras cores, o Corpo de Bombeiros agora usa o laranja, né? Que é uma cor também de fácil identificação. E o amarelo virou uma identidade, né, dos brigadistas. Então, todos nós que combatemos incêndio vestimos com muita honra, né, com muita alegria essa vestimenta, né, que é um equipamento de proteção individual, né, ele não é simplesmente um uniforme, como a gente confunde às vezes, ele é um equipamento de proteção individual. Então o fato da gente ser visível nos traz segurança, assim como todas as características que esses uniformes têm, de gramatura, de visibilidade, de costura, né, de ter um tratamento anti-chama. Então é um equipamento que compõe aí diversos outros equipamentos que a gente usa para a nossa proteção individual. Falando em curiosidades, você já percebeu que o mascote da Preva-Incêndio é um beija-flor? E a história do beija-flor é uma história interessante, é uma fábula. Estava ocorrendo um incêndio numa floresta e os animais começaram a fugir, a maior parte deles, e alguns se organizaram para combater o incêndio, né? Então foi lá o elefante com sua super tromba, né? Captava 200 litros de água por vez e jogava nas chamas. E eles não estavam conseguindo sucesso, né, na ação de combate. E aí eles começaram a se retirar e o elefante viu o beija-flor voando, né, incessantemente, ele passava de um lado para o outro. E viu ele com uma gotinha de água no bico e ela jogava no fogo, voltava, pegava mais. E o elefante questiona, né? O que você está fazendo? Você não está vendo que sua atividade não está surtindo efeito? Aí o beija-flor responde para ele que ele está fazendo a parte dele, né? Então, não só o Preva-Incêndio, como o Corpo de Bombeiros, como as brigadas privadas, as brigadas voluntárias, elas trabalham muito com essa filosofia, né? Cada entidade faz o que consegue, assim, e nenhum de nós é capaz de resolver o problema dos incêndios sozinhos, né? A gente tem plena consciência disso. Então, essa multiplicidade de parceiros, de agências, de visão, igual eu coloquei antes, ela é muito importante e ela é uma realidade. Então, o beija-flor, ele é um pouco do símbolo, né? Esse pedacinho que cada um pode fazer para conter o incêndio, assim. É importante lembrar que não é a quantidade de pessoas ou os equipamentos que fazem a diferença, mas a somatória dos muitos conhecimentos e esforços. A somatória dos esforços, das capacidades, dos conhecimentos, que a gente consegue realmente ter operações de grande sucesso nas ocorrências, né? Assim como ter formas de prevenir essas ocorrências também mais inteligentes, né? Eu falo que o valor está na diversidade, né? Não está na igualdade, né? Na homogeneidade. Então, quanto mais diverso a gente for no entendimento, melhor vai ser, desde que a gente consiga transformar essa diversidade em algo sinérgico, né? Numa ação única com o mesmo objetivo e que consiga fazer as pessoas trabalharem conjuntamente de forma harmônica. Vale lembrar que o problema não é o fogo em si, mas as pessoas que não sabem utilizá-lo da forma e no tempo correto. Há pessoas que colocam fogo por desconhecer um pouco as consequências daquilo, né? Então, eu quero fazer uma limpeza de uma pastagem, é o meio mais barato, a gente reconhece isso, mas ele tem mecanismos para fazer isso de forma legal, né? De forma organizada. Então, o que a gente recomenda é, se é preciso fazer realmente o fogo, que se faça na época certa, né? Evitar os meses de agosto, setembro e outubro, que são meses em que a seca já está muito forte, né? Está acumulada, a temperatura está em ascensão, e são nesses meses que a gente tem os registros de grandes ocorrências. Mas às vezes o fogo é necessário, né? A gente entende, o fogo não é nosso inimigo, né? As pessoas precisam entender isso. Outra pessoa é aquela que tem uma espécie de um fascínio pelo fogo, né? Que também às vezes tem a intenção de causar um dano, né? Então às vezes as pessoas colocam fogo em uma unidade como uma forma de retaliação, né? Então
por motivos diversos, ele quer causar um impacto, né? Ele quer causar um dano. Não são raras as vezes que a gente vai combater fogo num ponto e simultaneamente começa fogo em outro ponto, né? Então essas pessoas, elas são mais difíceis de a gente trabalhar, elas têm a intenção de causar um dano, né? Então a gente, infelizmente, convive com essas faces, né, de pessoas. E a gente vai ter incêndios a vida inteira, né? Daqui a 1000 anos, provavelmente nós vamos ter incêndios, sejam eles humanos, né, antrópicos ou naturais. Muito bem lembrado. Existem 2 tipos de incêndios: os antrópicos, que são causados por ações humanas, e os incêndios naturais, que são causados pela própria natureza, como por exemplo os raios, que são mais concentrados em período chuvoso. Mas voltando aos incêndios antrópicos, por melhor que seja a intenção, no caso das queimadas, as marcas ficam. Então, fica o recado. O que eu posso dizer para essas pessoas é que elas pensem no que elas estão fazendo para elas mesmas e para as gerações futuras, né? Por mais que eu queira queimar uma área por algum motivo, eu vou queimar aquela área, eu vou vitimar alguns animais, eu vou tirar a disponibilidade de alimento de outros, eu vou diminuir a capacidade de infiltração da água no solo, eu vou jogar material particulado, né, para a atmosfera, então vou emitir uma série de gases tóxicos, né? Não é porque o capim é verde, é tudo natural, que a combustão dele não gera gases tóxicos. A gente precisa entender que o incêndio florestal ele não acaba na própria ação, né? Ele muitas vezes gera diversos danos, além de poder causar o impacto direto nas pessoas, né? Todas essas pessoas que combatem esperam voltar para suas famílias, ou se não tiverem famílias, esperam voltar para o seu dia a dia, né? E às vezes algumas infelizmente não voltam, né? Nós temos vítimas de incêndio, tem pessoas que sofrem, que ficam com sequelas permanentes. Então é muito importante a gente pensar em todos. As áreas de maior incidência de incêndio são justamente as áreas de maior dificuldade de acesso. Aí entram as máquinas voadoras. Os incêndios florestais eles acontecem em áreas remotas, né? A maior parte delas. Mesmo que elas estejam próximas às cidades, elas são áreas remotas, então são áreas com muita vegetação, normalmente áreas muito íngremes, em que o acesso é muito difícil, né? Então às vezes os veículos não chegam, às vezes as pessoas têm dificuldade para chegar e a gente precisa muitas vezes acelerar essa chegada do efetivo humano, né? Os helicópteros são ferramentas muito versáteis, né? Como eles não precisam de uma pista de pouso, eles conseguem pousar no topo de uma serra como essa que vocês estão vendo aí atrás. Então ele rapidamente pousa, desembarca alguns brigadistas ou embarca brigadistas, leva água, leva alimentação, socorre alguém que ficou ferido. É um recurso muito importante o apoio aéreo. No caso dos helicópteros, eles ainda jogam água, né? Então eles ainda podem coletar águas em pequenos cestos de água e irem lançando nas linhas de fogo para que as pessoas que estão em terra possam apagar, né? Então, esse apoio aéreo ele é fundamental para permitir muitas vezes que o brigadista consiga progredir. É importante a gente entender que são recursos complementares, né? Sem o recurso terrestre, o que os helicópteros e aviões vão fazer é lançar água e aquele incêndio vai retornar a um custo ainda muito elevado, porque são equipamentos de custo operacional muito elevado. O pré-incêndio conta com bases descentralizadas. As salas de operação e situação recebem os informes das ocorrências e as equipes de plantão nas unidades de conservação tomam ações para reforçar essas atividades de prevenção e combate ao fogo. Por isso, é importante ter o número do pré-incêndio sempre à mão. Ligue 193 ou 0800 283 2323. Estamos chegando ao final da nossa videoaula. A gente espera que você tenha entendido mais um pouco sobre a prevenção e o combate aos incêndios florestais, e que é uma responsabilidade de todos para um futuro possível para a fauna, flora e para nós, humanos. Então, faça a sua parte. A gente se vê a qualquer momento.